Meu nome é Johan e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um assunto chamado análise dimensional. Bom, vou explicar o que é a análise dimensional, mas por que falar um pouco sobre análise dimensional? Bom, a gente vê um monte de maluco negacionista, o termo, né, terraplanista, acho que tá migrando aí para negacionista, que eles negam tudo e não é só agora o formato da Terra, né, é vacina, é política, é tudo, mas enfim. Então, qual é a ideia por trás dessa análise dimensional? Né? Por exemplo, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui, de um maluco, que diz que são 4 forças que imperam na Terra, que é a densidade, que a gente vai ver que não é força, que é força de arrasto, que a gente vai ver que na verdade é uma força que surge em função de uma outra força, e o empuxo, que também é uma força que acontece em função de uma outra força. E aí o pessoal fala do eletromagnetismo. Então é sobre essas maluquices aí que a gente vai abordar um pouco sobre análise dimensional. Bom, o que é, né, a análise dimensional? É uma ferramenta que é utilizada para previsão, verificação e adaptação de unidades físicas, né, garantindo a sua integridade. Então, quando você está ali desenvolvendo, fazendo uma conta, uma equação, é uma forma de você garantir que você está, vamos dizer assim, somando banana com banana, laranja com laranja, e não está somando, por exemplo, banana com laranja. Então, primeiro, o que é uma grandeza física? Né? Grandeza física é tudo aquilo que você pode medir. Então, tudo aquilo que a gente consegue medir, basicamente, é uma grandeza física. E para que serve, né? Então, assim, no caso análise dimensional, você consegue detectar possíveis erros de resolução de problemas, que eu disse, você está fazendo alguma conta ali e multiplica alguma coisa, leva alguma coisa ao quadrado, ou multiplica uma coisa pela outra que não tem a ver. Ou mesmo para garantir que você não vai somar duas coisas diferentes, né? Serve também para você desenvolver intuição física. Então, um exemplo clássico, assim, simples, por exemplo, se você tem amplificador, né? O amplificador potência é igual tensão vezes corrente. Então, quando você vai no carro e quer mexer com o amplificador de carro, você precisa de uma bateria para aumentar a tensão, ou você precisa amplificar ali a corrente para você ter uma potência maior. Isso é a forma mais simplista, né? Mas também com relação à velocidade de deslocamento. Então, quanto mais rápido você se desloca numa via, dentro do limite permitido, mais rápido você chega no ponto. Simplificação de problemas, porque como você sabe ali o que é cada grandeza, você pode, lógico, dependendo da análise, simplificando ali as variáveis em função delas terem a mesma grandeza física e delas estarem se anulando. E um pouco também diminuir a necessidade de decorar a fórmula. A gente vai ver alguns passos aqui, mas não vou aprofundar muito para não ficar um vídeo muito pesado. Mas você consegue deduzir algumas fórmulas também. Então aqui a gente tem as grandezas fundamentais, né? Então assim, a gente tem o comprimento, a massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, né? Temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas são as 7 grandezas fundamentais e todas as outras vão derivar dessa. Se a gente ficar, vamos dizer assim, mais travado na mecânica clássica, a gente vai ficar ali basicamente comprimento, massa e tempo. Aí se a gente for para a eletrostática, começa a vir corrente elétrica e eletrodinâmica e assim por diante, tá? E existem grandezas que elas não têm dimensão, que são adimensionais, que é o caso, por exemplo, de π, constantes, coeficiente de arrasto, por exemplo, essas constantes elas não têm dimensão. Tá? E a gente vai entender essa dimensão daqui a pouquinho. Então vamos começar. Um exemplo que a gente está acostumado no dia a dia é a relação à velocidade. Então, velocidade é uma variação de espaço por uma variação de tempo. Fazendo análise dimensional dessa velocidade, a gente tem que é um comprimento sobre o tempo. Então, no símbolo, né, de análise dimensional, a gente vai ter LT a menos 1. Então, a gente coloca em função de coeficientes. Então, o que está ali embaixo, ele passa para cima a menos 1. Então, por exemplo, a velocidade no sistema internacional seria metros por segundo. A velocidade é dada em metros por segundo ou LT a menos 1. E aí se a gente continua, por exemplo, a aceleração, que é uma variação de velocidade no tempo. Lembrando aqui que eu vou deixar a maioria das coisas na parte de média, tá? Eu vou tentar usar o vetor só quando for preciso. E aí quando tiver que usar o vetor, a gente explica um pouquinho do que é o vetor. Então aqui no caso a aceleração, fazendo a continuação de cima, é velocidade sobre o tempo,
Então, fazendo a parte aqui do denominador, é como se fosse t sobre 1. A gente pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e a gente vai ter LT a menos 2. Então, a aceleração em metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que eu dizer que é LT a menos 2. Essa é a dimensão de aceleração. E aí a gente vem pela famosa fórmula da força, que é força igual a massa vezes aceleração. Aí fazendo a análise dimensional ali da força, faltou um símbolo ali de uma setinha, a gente vai ver que é massa vezes comprimento sobre tempo a menos 2, que é a aceleração. E isso daí vai dar o mLT a menos 2, que é a dimensão de força. Se a gente for usar os valores ali do sistema internacional, seria quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. E isso daí, para não falar que força, por exemplo, tantos quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, eles deram o nome de Newton. E aqui eu fiz uma mandracaria, que é para usar a fórmula da pressão. Eu transformei a fórmula da pressão na força. Então o que é força? Força também é pressão vezes área. O que é, no caso, a pressão? Né? É newtons por metro quadrado e vezes uma área, que aí pode ser também ali metro quadrado. Uma multiplica ali, uma anula a outra, e eu vou ter newtons. Então, eu vou também ter o mLT a menos 2, que é Newton. Então, repara que em duas equações diferentes, eu obtive newtons. Então, elas partem de premissas diferentes, mas eu tenho o mesmo resultado da mesma dimensão, que é força. E isso vai acontecer uma série de outras fórmulas, eu não vou deduzir fórmulas, tá? Estou só jogando fórmulas aqui, uma na sequência da outra, sem deduzir, só para mostrar qual que é a dimensão ali dessas fórmulas. Repara que eu deixei as coisas escondidas, porque se eu coloco esse slide de uma vez aqui, o pessoal ia falar que eu estou maluco, né? Mas quando a gente vai analisando um por um devagarzinho, as coisas vão fazendo sentido. Então aí a gente entra na famosa fórmula de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E aí vamos dar uma analisada na dimensão desse negócio. Então a gente tem ali que é quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, porque a velocidade é ao quadrado, né? Seria metros por segundo ao quadrado. E aí eu tenho que a dimensão é ml ao quadrado t a menos 2, ou joule, né? No caso aqui a dimensão de energia no sistema internacional é joule. Só que se eu pegar trabalho, que vem da mecânica, eu tenho que trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno de θ, o cosseno de um ângulo. Então, esse cosseno θ, ele é adimensional, ele não tem dimensão. E se no meu caso aqui eu tenho um ângulo, por exemplo, de 0 graus, cosseno de 0 vai dar 1, então eu tenho que trabalho é basicamente força vezes distância. E ali eu vou ter força é dada em newton, distância em metro, então eu teria ali um newton vezes metro. E fazendo essa conta, né, pegando o newton ali, que a gente sabe que é quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado vezes metro, eu vou ter que é o ml ao quadrado t a menos 2, que também é dado em joule. Então, assim, mais uma vez, a partir de duas equações diferentes, e obtive a mesma dimensão. No caso aqui de energia, é ml ao quadrado t a menos 2 no sistema internacional dado em joule. Então, repara que quando, por exemplo, o terraplanista, esses negacionistas falam que é a ciência, o cara joga qualquer fórmula lá e o pessoal aceita, repara que é mentira, não é você jogar qualquer fórmula. Se a fórmula que você coloca não tem um sentido físico, não importa. Que nem, por exemplo, teve um terraplanista que fez uma regra de 3 e disse que tinha feito uma fórmula física. Esse dado terraplanista, ele fala sobre o intestino dele, quantas vezes ele vai no banheiro. Então você vê que o cara faz uma regra de 3 e acha que isso daí é uma fórmula física que pode ser usada como qualquer outra fórmula dessas que já está cansado de comprovar que funciona. Mas seguindo. Bom, aqui nós temos a fórmula da gravitação universal, que força é igual a uma constante de gravitação universal vezes a massa 1 vezes massa 2 sobre a distância ao quadrado. Fazendo a análise dimensional dessa força, a gente vê que a constante de gravitação universal é newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado.
vezes massa vai dar quilograma ao quadrado, sobre distância ao quadrado vai dar metros ao quadrado. A gente cancela massa ao quadrado com massa ao quadrado, quilograma ao quadrado com quilograma ao quadrado, e aí a gente vai ter newtons, que é dado em quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. E é o famoso MLT a menos 2. Repara que aqui eu converti o newton para as unidades do SI. E se eu for fazer a lei de Coulomb, que dá a força elétrica, eu tenho uma constante elétrica no vácuo, vezes a carga 1, vezes uma carga 2, sobre uma distância ao quadrado. Repara que agora, fazendo análise dimensional, embora as fórmulas sejam parecidas, a grandeza física é diferente. Na gravitação universal eu tenho massa, na lei de Coulomb eu tenho carga. Então aqui a constante elétrica aqui do vácuo é dada em Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E aí eu tenho carga vezes carga, que vai dar Coulomb ao quadrado sobre uma distância ao quadrado, no caso metro quadrado. Cancelando essas grandezas, eu tenho Newton, que é dado em quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. Eu estou insistindo nisso daí para ficar bem na nossa cabeça, que vai dar o famoso metro distância T a menos 2, que é dado também em Newton. Então repare que embora as fórmulas elas possuem semelhanças na sua equação, as grandezas físicas por trás dessas fórmulas são completamente diferentes. Então quando a gente fala de força, a gente pode ter N equações que possuem, vamos dizer assim, formatos diferentes e que o resultado vai dar força. Então essa besteira que o pessoal diz que a gravitação é mentira, aqui é uma prova, né? Uma forma de validar que não é besteira. Porque assim, tem gente que acredita na força elétrica, porque você consegue ir lá e fazer as contas das cargas e medir a repulsão ou a atração, e a pessoa duvida da fórmula da gravitação universal, mesmo tendo a balança de Cavendish para você fazer os testes. Aí agora a gente vai entrar nas maluquices que eu disse lá no começo do vídeo dos terraplanóia, lá dos negacionistas. Então, por exemplo, tem aquele menino que lavou coco, disse que densidade é uma força. Pô, densidade é força? É quilograma por metro ao cubo. Vai dar mL a menos 3. É diferente da força, que é mLT a menos 2. Então repara que a dimensão não bate. Então o nosso menino lá tá falando besteira. Então é por isso que tem gente que fica pé da vida e rebate esses caras e dizem que não quer perder tempo conversando com esses caras, entendeu? Por que eles não querem perder tempo? Por causa desse tipo de coisa. Fica claro aqui que eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Eles não sabem de nada do que eles estão falando. E aí depois é eles que dizem que os outros são repetidores. Não, você repete aquilo que a ciência disse. Eu estou mostrando aqui, assim, a gente não está repetindo o que a ciência disse. A gente está analisando o que a ciência faz. E é por isso que a gente sabe que esses caras falam é a mais pura idiotice quando se diz de física, né? Como que nem o outro imbecil que disse que a densidade é invertida. Você sobe no alto da montanha, abre uma garrafa, deixa o ar ali entrar, fecha essa garrafa, vai para a base da montanha, a pressão aqui comprime, o ar comprime essa garrafa, mas o retardado acha que a densidade é invertida e não tem ninguém no mundo que vai conseguir convencer ele, e assim, como se as pessoas quisessem convencer. As pessoas só não querem que ele fique propagando imbecilidade, só isso. Então agora aqui, por exemplo, força-peso. Aqui eu sou obrigado a entrar com um vetor, porque, por exemplo, a grandeza física, que é a gravidade, ela tem uma direção, uma intensidade, um sentido. Então, nesse caso aqui, a força-peso, ela acompanha o sentido da gravidade. E aí a gente faz análise dimensional. Então a gente tem massa, a aceleração da gravidade já diz aceleração, então é um comprimento sobre tempo a menos 2. E vai dar pra gente MLT a menos 2. Repara que continua sendo força. Então a força-peso realmente é uma força. Então quando o imbecil diz que ele usa a palavra peso, automaticamente o retardado está falando que tem a gravidade. Porque se o imbecil soubesse o mínimo de física, ele não usava a palavra peso. Ele usava a palavra massa. Porque massa é uma grandeza fundamental. Quando o imbecil usa a palavra peso, automaticamente ele está multiplicando a massa pela aceleração da gravidade. Aí vocês conseguem entender por que a gente fica tão
P da vida, que nem eu já tô agora, porque assim, é uma perda de tempo. Mas o legal do vídeo aqui é que dá para dar um embasamento físico de como as coisas funcionam. Então vamos continuar aqui. Então, por exemplo, a força-peso. Eu tenho uma velocidade que está ali, tem um vetor velocidade. Aí a minha força-peso, dado ali pela letra P, ele possui um vetor também, que é nessa direção ali, ó, 90 graus em relação ao paraquedista, está aí no centro de massa da Terra. E aí, quando ele começa a cair, eu tenho uma força de resistência em função do fluido, que o ar é um fluido, que vai agir em sentido contrário à minha força-peso, que é aquela força de resistência ali. E a gente vai agora calcular essa força de resistência. Então, aqui, a força de resistência. O que é a força de resistência? Que é menos meio. Então, o menos é porque, de novo, é uma força de resistência, ela vai se opor à força-peso. O C é uma constante de arrasto. Então, no caso, por exemplo, objetos redondos, a constante é 0,5, que é meio, é adimensional, não tem dimensão. Aí eu tenho o ρ, que é a densidade. Densidade do quê? Do meio, então a densidade do ar, nesse caso específico do paraquedista. Vezes a área do nosso amigo ali paraquedista de contato, vezes a velocidade ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, ó, eu vou ter que a densidade é quilograma por metro cúbico, que é a densidade que a gente viu no outro gráfico, na outra fórmula, metro ao quadrado, que é a área, vezes a velocidade ao quadrado, que vai ser metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Cancelando essas coisas aí, ó, eu vou ter o quê? mLT a menos 2. Por quê? Que é dado em Newton. Porque ali eu vou ter m a quarta, vou cancelar com m a terceira, vai ficar m em cima, e o s ao quadrado ali embaixo continua, eu tenho mLT a menos 2, que é uma força. Então a força de resistência, ela se opõe à força-peso, então ela vai ter sentido contrário, e recebe o nome também de Newton. Por isso que eu posso somar ou subtrair, no caso a força de resistência, da força-peso, porque também é força. A mesma coisa vale, por exemplo, para o empuxo. A fórmula do empuxo aqui também é um vetor. E aí, de novo, quando o imbecil fala de empuxo, que ele fala lá de flutuabilidade, automaticamente ele está falando da aceleração da gravidade. Então aqui no caso da fórmula do empuxo, ela também vai se opor, né, à força-peso. Então aqui, se a gente fazer a conta, seria uma força, na hora de usar, seria uma força negativa. Eu tenho uma densidade, agora no meio que eu estou usando. Eu tenho aceleração da gravidade e eu tenho volume de água deslocada, ou do fluido deslocado do meu experimento. Então ali eu tenho uma densidade, eu tenho uma aceleração e tenho um volume, que é metro ao cubo. Cancelo metro ao cubo com metro ao cubo, eu vou ter mLT a menos 2 de novo, ou quilograma vezes metro sobre segundo quadrado, também é dado em Newton. E que também, de novo, então essa flutuabilidade que o pessoal planóia diz aí, os negacionistas, só vai acontecer porque existe a força da gravidade. Senão também não teria essa força que se opõe à força-peso. Bom, eu espero que após esse monte de exemplo tenha ficado claro algumas coisas. Primeiro, as pessoas não tiram essas fórmulas do nada, não tiram a fórmula da cabeça. Essas fórmulas possuem uma coerência física e que elas foram testadas ao longo de centenas de anos aí, e a previsão delas funciona. Por isso que a gente utiliza essas fórmulas. Segunda coisa, então por que os terraplanistas, os negacionistas, eles ficam atormentando, enchendo o saco desse tipo de coisa? Por vários motivos, né, que a gente já disse ao longo dos anos aí. Viés religioso, fanatismo ideológico, patologia mesmo, pessoa com problema mental. Quando, de novo, não é uma forma pejorativa, de fato eles possuem uma patologia, possuem um problema e acham que eles estão certos e o universo está errado. E eles são teimosos assim, em coisas patéticas, que nem, por exemplo, negar que existe satélite. Você vai lá na linha do Equador, olha onde está a antena da Sky. A antena da Sky está apontada 90 graus, está apontado lá para o zênite. Mas o cara fala que tem uma torre. Um lugar Aí você fala, cara, mas não tem como ter uma torre ali. Aí ele fala, não, é a ionosfera. Cara, a ionosfera não reflete qualquer sinal, e também não é o dia inteiro, não é o tempo todo. Então, assim, as pessoas querem negar aquilo que elas vivem, o convívio, assim, o dia a dia delas. Tem gente que quer negar em nome de uma maluquice patológica aí, que a gente não sabe qual é. Mas, enfim, espero tenha ficado claro. Se eu errei alguma coisa aqui, depois eu tento fazer uma errata, uma correção.
Gostaria de agradecer quem chegou até aqui nesses quase 20 minutos e vamos continuar tentando combater esse negacionismo. Agora não só de terra plana, né, mas da ciência em si.